Neste último episódio da primeira temporada do República, onde nos dedicamos a discutir a política pura e simples, temos a honra de receber um convidado cujo currículo impressiona. O convidado de hoje não é apenas um político. Sua trajetória começou de forma brilhante em 1998, quando foi aprovado em primeiro lugar geral na UFMA para os cursos de Medicina e Direito. Como médico, foi aprovado em 9 concursos de residência médica, concluindo seu doutorado na USP. Seu diferencial o levou a ser o professor doutor mais jovem da história no Departamento de Anatomia da UFMA. Também foi aprovado em mais de 20 concursos públicos, a maioria nas primeiras posições. Como político, se destaca pela elevada produção legislativa, assinando e propondo milhares de proposições na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o que o coloca entre os parlamentares mais ativos da Casa, além de assumir com rigidez iniciativas visíveis de fiscalização, sinalizando uma postura de vigilância da máquina pública do nosso Estado. Iglesio Luciano Moisés Silva de Souza, mais conhecido como Doutor Iglesio, foi eleito no último pleito com 42 mil votos para compor uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Deputado, é um privilégio ter a sua presença na história do República. Seja muito bem-vindo. Em que momento o interesse pela administração pública e pela política superou a dedicação exclusiva à medicina, especialmente à cirurgia oncológica? Eu sempre terminei quando criança, eu sempre gostei de campanhas eleitorais, de acompanhar o processo político de toda forma. Até mesmo quando estava estudando, assim, eu via como uma coisa que muito provavelmente ia ter uma atenção minha. Na universidade eu fui presidente de centro acadêmico, participei naquele período ali de atividades de DCE. Aí eu fui fazer a residência médica em São Paulo, aproveitei e fiz o doutorado direto. E quando eu voltei, já voltei para o serviço público, que era uma coisa que eu tinha aquela necessidade de retribuir internamente, era o sentimento que eu tinha em mim, assim, eu tenho que devolver ao Maranhão alguma coisa. Por isso que eu voltei, até que estava bem posicionado já em São Paulo. Aí iniciei o hospital que eu tinha passado 5 anos e meio de 6 anos da minha formação acadêmica na UFMA, foi o Socorrão. E aí, pouco tempo já como concursado lá também, eu terminei tendo um convite quando o Edivaldo foi prefeito para ser diretor do hospital. E a partir daquilo ali eu fui gostando dessa coisa da administração pública, vi que tinha uma inclinação para isso que eu já vinha percebendo desde o período do Centro Acadêmico de Medicina, quando a gente pegou para uma estrutura que estava destruída ali, e aí mais ou menos um ano de mandato a gente conseguiu reerguer, revitalizar, trazer o estudante de novo, e foi a partir disso aí. O Socorrão de Djalma Marques É. é o hospital que mais visitado, que mais... Antigamente era, hoje eu não tenho assim certeza dos números, assim, mas ele fazia 8 a 10 mil atendimentos por mês naquele período de 2012, e naquele momento ainda era o mais procurado. Acho que o Socorrão 2 hoje talvez tenha um volume um pouco maior do que ele, por conta da chegada do pessoal do interior, a localização, que a cidade cresceu nesses últimos anos. Eu li alguma coisa que o senhor fez, que foi bem característico na sua gestão lá no Djalma Marques. Acho que alguma coisa relacionada a alimentos. Foi, quando a gente chegou lá já tinha uma crise grande de alimentos que foi agravando, agravando. O ex-prefeito finado João Castelo deixou dívidas grandes com os fornecedores, o pessoal se negava a entregar cada vez mais, e aí chegou o momento que realmente eles disseram, não vão mais enviar alimentos. A gente tentou com recursos dentro da própria estrutura, eu tirando do bolso, com outros colegas dentro da estrutura do hospital, custear aquilo ali mesmo que temporariamente, 2, 3 dias, mas a gente estava vendo que ia ser uma bola de neve, que a gente não ia ter condições de segurar aquilo ali. Aí então eu fui, rede social era bem incipiente naquele período, e aí eu fui ao Facebook, fiz uma solicitação escrita mesmo, e aquilo, graças a Deus, teve uma... A cidade vivia um momento assim que era alvissareiro, assim, as pessoas estavam com esperança da gestão do Edivaldo, que falava muita palavra mudança, 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 o novo, novo, novo. Então tinha um sentimento social interessante naquele período, e muita gente colaborou, pessoas simples mesmo, levando doações, empresários ajudando com doações, e aquilo ali terminou sendo uma coisa bem legal para o período, que garantiu esse início de funcionamento do hospital, enquanto a prefeitura se alinhava com o controle da máquina administrativa. Agora vai uma curiosidade minha de tanto estudar hoje. O seu sonho sempre foi a medicina, porque a política, eu creio que as pessoas que trabalham na política por amor já é um sacerdócio que nasce, não tem como, é aquela coisa que chama. Então, a medicina foi por amor, assim como a política, mas o que despertou primeiro foi a medicina. Não, eu não diria que ia ser um amor no princípio, porque foi uma influência materna e paterna grande, porque não tinha nenhum médico na nossa família naquele Sim. período, tanto na linha materna quanto na paterna. Então, criou-se uma expectativa por conta do bom desempenho acadêmico que eu sempre tive na escola,
de aprender as coisas muito facilmente, então que aquilo ali me levaria a uma carreira médica. Mas o primeiro vestibular que eu me inclinei de fato a fazer, eu queria ser professor de matemática, para ter noção. Aí a mamãe dizia que eu ia morrer de fome, que ela não tinha pago escola cara para fazer matemática. A grande verdade é essa. É uma profissão muito digna, mas mamãe que era professora, não quero que tu faça o que eu faço. É como eu hoje não tenho assim, vontade que um filho meu, filha minha, seja médica aqui no Brasil. Sim. Se for fora, até eventualmente em países com uma coisa mais estruturada para carreira, ok, mas aqui eu não tenho vontade. Sim. O senhor foi aprovado tanto em medicina quanto em direito na UFMA. Foi. O fato de ser também advogado, além de médico e professor, influencia sua visão sobre a produção de leis e o processo legislativo na Assembleia? Me ajudou muito essa visão do direito, mas eu tenho uma particularidade que eu estava conversando com uma pessoa muito próxima hoje, que eu consigo visualizar esse processo legislativo, essa raiz constitucional das coisas, da própria dinâmica da matemática mesmo. Quando eu era pequeno, tinha ali meus 9 anos de idade, mamãe já investia assim na questão do estudo, né? Então eu fazia curso de computação com adulto, era engraçado, ali na Soma, na Rua do Sol, era uma curso de informática que tinha lá na época que os computadores ainda eram com Basic e o MS-DOS, basicamente, existia curso de formação nisso aí. Então, aquela coisa dos comandos básicos da linguagem computacional, do código binário, if, then, else, aquelas fórmulas que depois quando tu vê aquilo ali é matemática, e quando tu vai ver na filosofia também, que foi o pessoal que meio que criou a raiz assim da matemática com a filosofia, caminhavam meio juntos, e a questão da lógica também, aí eles terminam criando aquela base do raciocínio, do silogismo, da lógica mesmo. Então tudo ajudou, porque o constitucional ele termina sendo uma coisa assim, lei maior, aqui é absorvida pela lei específica, e essa lei vale até ser revogada, mas aí pode ter a revogação, pode ser expressa, pode ser tácita, aí tem a coisa que chama de repristinação, que volta aos efeitos. Então, assim, tudo termina tendo uma lógica muito matemática, né? E aí, isso aí eu sempre gostei demais. E pro processo legislativo me ajudou a ser um bom membro de CCJ. De ser bem chato, principalmente assim nos primeiros anos, quando a gente tem aquela visão que tem que ter uma produção de leis grande para de fato estar exercendo um mandato, e hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Sim, eu lhe acho extremamente preparado. Obrigado. E você sabe que você é preparado. Quando você vê pessoas ingressando, principalmente na Assembleia, que não tem capacidade ou discernimento, às vezes, de sequer criar um projeto de lei que, de fato, a população carece e precisa, qual a sua visão em relação a isso? Antigamente eu tinha um certo elitismo intelectual de achar que quando eu estava do lado de fora, que era isso aí que tu falaste agora. O pessoal, tem gente que não faz um projeto de lei, que às vezes não consegue fazer a leitura do expediente dentro da sessão, que é bem complicado, mas hoje eu tenho reconhecimento que a política ela termina transcendendo essa coisa do... A gente não está tratando de um concurso público. Eu sempre digo, olha, me eleger é a única coisa que não depende só de mim. Depende muito de mim, mas eu preciso convencer pessoas a estarem comigo na caminhada, né? Desde a equipe que você forma, prepara, motiva, até as pessoas que você convence com suas propostas, sua atuação. Só que, assim, o Maranhão é um estado que, quando a gente vai para a frieza dos números, né? Nós temos o que? 1.600.000 pessoas que dependem diretamente de Bolsa Família e 800 e tantas mil pessoas que têm carteira assinada, que já mostra o nível de dependência econômica e financeira do Estado, que, infelizmente, dificulta o acesso da pessoa a uma educação de melhor qualidade, porque o que eu vejo é que, no final, o pessoal quer mesmo a população pobre e emburrecida, infelizmente. E que isso não é discurso meramente... Né? Não é. É a realidade. Mas termina a política, de certa forma, dando oportunidade a pessoas que são oriundas ali, elas vêm daquele extrato que da maioria das pessoas, de fato, que não tem uma formação densa. Quando a gente pega no Brasil, assim, quem fala língua inglesa, que é uma língua que é dita universal, 1 a 2% da população. Exato. Então, corta para outro tipo de idioma, é menor ainda a coisa. Então, assim, português está difícil. Então, assim, não é fácil aqui no Maranhão. Então, não posso ficar nessa coisa de achar que ali vai ser um conclave de intelectuais, né? É impossível. Não tem como, né? A política não tem como. O senhor é citado em diferentes fontes como deputado mais atuante da Casa do Povo. O que o senhor atribui a essa alta produtividade? E como ocorre dentro do processo de gerenciamento realizado pela Assembleia acerca dos números quantitativos de proposições, por exemplo, que inclusive eu vi que são muitas. Tem mais de 12 mil. Sim. É muito expressivo, assim. Acredito que seja, historicamente, um número bem consolidado ali. Se não o maior, mas com certeza um dos maiores que já se tem notícia. Mas eu vejo hoje em dia, assim, como uma consequência da minha forma de ver as coisas mesmo. Eu sou muito inquieto e eu tenho um comprometimento grande com as coisas que eu faço. Eu gosto de ter começo, meio e fim nas pautas que eu atuo. Tem algumas que ainda faltam um desfecho que eu estou incomodado, que ainda tem que finalizar alguns
desfechos e coisas que foram iniciadas. Então eu gosto muito disso e eu tenho uma facilidade grande de aprender, felizmente, que é uma coisa muito boa, mas também tem o lado ruim também, que a gente termina tendo uma sensibilidade mais aguçada, que termina às vezes doendo, assim, tanto a injustiça quanto às vezes a percepção de coisas fora do lugar. Sim. O senhor já passou por diversas filiações desde 2011, incluindo PT, PDT, Solidariedade, PROS, PSB e atualmente PRTB. Como o senhor explica essa frequente mudança de legenda e como isso se alinha com o perfil independente que o senhor afirma ter, mesmo estando na base do governo? Olha, isso aí é uma coisa que vem de história pessoal. Quando eu, ali em 2011, mais ou menos, estava vindo para o Maranhão naquele período, a gente não tinha brotamento nenhum de direita no país. O que tinha ali era já um desgaste de 8 anos do Fernando Henrique, praticamente ali do primeiro governo do Lula, já entrando no final do segundo governo do Lula naquele período, que foi um período de muita prosperidade econômica no país, que coincidiu com aquela questão do boom de commodities. Então o PT, naquele período, ele não tinha um desgaste muito grande. Quando eu vinha, eu não tinha contato algum na política, e minha irmã, ela, por questões realmente de trabalho, ela foi convidada para trabalhar dentro da estrutura da vice-governadoria com o vice-governador que naquele período era do PT. Então, não conhecia ninguém, não tinha nenhum movimento público de ojeriza ao partido, não entendia direito como era o funcionamento partidário. Terminei me filiando naquele período, mas já com aquela sensação desde o começo que o pessoal brigava demais e sem chegar a um entendimento e muita discussão, com pouca chamada à ação, a pouca prática mesmo. Então, aquilo ali sempre me incomodou. Aí eu fiz uma primeira eleição para vereador, 2012, fiquei ali segundo suplente. Foi um bom resultado para quem fez uma campanha basicamente de internet, egresso da residência, 6 anos fora de São Luís. Então foi um bom resultado. Depois que tive a experiência na direção do Socorrão, coincidiu com a eleição de 2014. Ainda fui candidato pelo PT, ali já com uma visão mais pragmática em relação a, olha, nesse partido aqui, a probabilidade de eu ficar em terceiro e entrar é grande, de eu conseguir chegar ao mandato, né? De eu conseguir chegar ao mandato. E aí eu fui mais uma vez, mas com aquela sensação já de que não queria estar lá. E aí eu fui fazendo uma migração mesmo, conforme foi evoluindo politicamente, porque quem é estudante de universidade federal é exposto hoje em dia a praticamente apenas a visão da esquerda sobre as coisas. E aí você jovem, não tem ninguém na política, termina deixando a coisa, né? Só que aí eu fui fazendo aquele caminho de esquerda pro PDT, que era centro-esquerda, pro PROS, que já era de centro. E aí o Solidariedade eu fiquei um dia, na verdade, no Solidariedade, porque o Simplício me chamou para ser candidato a prefeito, me filiou. Quando foi 7 horas da noite, ele já desconvidou, porque ele acho que teve uma proposta melhor do Dr. Madeira naquele período. Aí eu já estava no outro dia alterado de partido, já estava desconvidado para ser candidato a prefeito. Aí eu fui pro PROS, né, que já era um partido de centro para centro-direito, 90. Aí depois disso eu tive que voltar por força do destino mesmo para o PSB, por conta de ter uma relação boa com o Brandão. Ele estava tudo certo para sair pelo PSDB. Só que o Flávio Dino naquele período pegou e meio que fez uma construção política que praticamente forçou o Brandão a sair no mesmo partido que ele. E aí eu só tinha a opção de, por conta da expectativa de votação na composição de chapas, de sair ou pelo PSB, porque todo mundo disse, tu vai ter mais de 40 mil votos. Não aceitavam em outros partidos. Eu já queria ir naquele período para um partido de centro-direita, naquele período. Só que não teve espaço em nenhum, né? Ou eu teria que ir com o Laésio, que não tinha afinidade alguma com ele, ou teria que ir com o Everton, que eu já tinha vindo do PDT anos antes. Então não tinha sentido voltar para o mesmo local. Aí eu fiquei no PSB e logo no próprio período da eleição ainda, comecei a ser perseguido pelo Capelli, já com a anuência do Flávio Dino para me perseguir naquele período, porque eu não era aquele tipo que baixava a cabeça para ele. E aí eles me perseguiram muito, eu pedi na justiça desfiliação partidária, consegui comprovar isso. E aí saí do PSB, fui para o PRTB, que é um partido alinhado à direita. Então foi uma construção nesse sentido. Certo. É importante citar que o deputado ele foi eleito com quase 40 mil votos, que é um número... Essa última agora foi 42 mil. 42 mil votos. É uma votação muito expressiva, né, em âmbito estadual. O senhor pretende continuar na cadeira legislativa de deputado estadual ou pretende galgar a federal, alguma coisa mais? Olha, meu projeto para o ano que vem é colocar para a candidatura de deputado federal. Sim. Espero que dê certo. A gente vai, provavelmente, aí a tendência que caminha ali no PRD, no 25, que é um partido de centro-direita.
tendo em vista que assim, a vontade seria originalmente ir para o PL. Mas a questão no PL já está com uma chapa consolidada, o deputado Josimar já tem ali o pessoal que ele tem uma inclinação a indicar, e aí a gente foi para o PRD, que é um partido que a gente considera que tem uma condição boa para entrar na eleição. Tá. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, Claro. que é de curiosidade. O nosso governador, ex-governador, mesmo depois de estar como ministro, mesmo antes, na verdade, ele sempre influenciou muito como a política funcionava. Talvez por meios legais e muitas vezes ilegais. O senhor acredita que hoje, mesmo ele ocupando a vaga de ministro, ele ainda tem esse poder de influência dentro do nosso estado? Total. A gente percebeu isso aí recentemente em relação a esses áudios que eu divulguei, que eu acredito que a gente deva falar sobre isso aí, mas no momento oportuno. Ele segurou as vagas do TCE, já vai fazer 2 anos, logo completam 2 anos, e não libera as vagas o tempo todo, embaraçando o processo e dificultando o próprio funcionamento do TCE. Então, isso no período aí foi condicionado a um apoio em algumas prefeituras, que ele tem predileção grande por certos aliados, e não tem dúvida que ele ainda opera politicamente utilizando a estrutura do Supremo. Infelizmente. Falando sobre o TCE, o senhor criticou a ADI, ação direta de inconstitucionalidade do Solidariedade, sobre as regras de escolha dos membros do TCE. Por que o processo de escolha dos membros do TCE é tão politicamente sensível, e qual seria o modelo ideal, em sua visão, para garantir a independência técnica do órgão fiscalizador? Olha, no Brasil é muito complicado você garantir independência técnica de quem quer que seja, porque quando aponta para indicação política, tem a questão da gratidão que fica inclusa ali dentro. E quando você coloca do ponto de vista meramente do concurso público, também corre o risco de você ter novos monstros dentro da estrutura. Porque o TCE, querendo ou não, ele é um órgão que causa embaraços jurídicos e políticos dentro da estrutura de Estado. Então é muito difícil você acertar uma fórmula que diga, olha, essa indicação aqui vai ser estritamente técnica no cara concursado, que fez uma prova lá dentro, porque as habilidades, elas são, nem sempre o cara que tira a maior nota vai ser o melhor gestor, nem sempre vai ser o melhor chefe dentro do setor. Então tem muita coisa a considerar. E aí, assim, óbvio que não é um modelo ideal, eu acredito que o que atrapalha muito é a não existência de um mandato definido, de lapso temporal, mas em relação à questão do mandato, tem também a contrapartida ruim, que o que é? A possibilidade de mudança jurisprudencial muito frequente, aí que causa o quê? Uma insegurança jurídica. Olha, hoje o Renato de Souza vai ser um conselheiro do TCE por 10 anos, daqui a pouco o João da Silva vai entrar e vai pensar diferente, mudou, e aí você vai ter uma certa insegurança jurídica que, do ponto de vista de ambiente de negócios, do próprio trato da administração pública com os entes de fiscalização, é complicado. Então, eu te diria que o que a gente tem, ele precisa ser ajustado, precisa de um retoque, mas não tem assim ninguém que chegou com uma alternativa mágica. Não tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses modelos lá em que o promotor é eleito dentro do distrito, o juiz às vezes é eleito por um mandato temporário dentro do distrito, aquilo ali causa muitas vezes atuações que são excessivamente midiáticas, politizadas. Então, às vezes afasta um pouco do ideário de preservação do arcabouço normativo, legal, constitucional. As pessoas se afastam um pouco disso aí porque tem a necessidade de dar uma satisfação para quem votou. Então também, assim, é uma democracia que é elogiada do ponto de vista da dimensão que tem e, claro, da própria expressão que os Estados Unidos têm no mundo, mas não tem modelo ideal. Na França tem lá uma corte que é constitucional, alta, e a outra que é só para casos específicos de últimos recursos. Então, não tem um modelo assim que a gente diga que é perfeito, infelizmente. Conversando com o doutor Tarcísio, que é advogado e membro jurista do TRE, ele explicou toda essa nomenclatura de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2 anos, de todos que estão, né? Seja desembargador, seja juiz federal, enfim. Eu acho interessante essa questão da mudança, mas eu cheguei até a questioná-lo. Você é um advogado com 15 anos de carreira, os amigos não confundem? Porque vamos tentar ajeitar as coisas por esse sentido, pela amizade que nós temos. Então, de fato, deve ser muito difícil manter essa equidade, assim, essa retidão, porque entra e sai pessoas com pensamentos diferentes. Isso eu acho que acaba alterando muito. Quanto menor o estado, maior o network, assim, mais simplificado é. Então, aqui praticamente todo mundo está a 2 ou 3 pessoas de encontrar qualquer outra pessoa. Então, termina que dentro desse ambiente da política, que já tem uma organização em casta, que tem ali setorizado, são aquelas pessoas ali que têm influência financeira dentro do processo eleitoral muito forte. E isso transcende para o social, porque é um estado que
produz pouco. Então, tudo isso aí influencia para que essas relações pessoais elas terminem, se não alterando uma decisão, mas ajudando em questões aí como que a gente chama, por exemplo, de embargo de gaveta, que tu é advogada, sabe muito bem como é isso aí. Às vezes é prejudicial para o direito de uma parte que busca uma reparação. Deputada, a realidade é dura. Quando a gente, né, no contexto do que é conceitual é muito fácil, mas a realidade é completamente diferente. Quando a gente adentra nesse mundo do direito é que nós percebemos que é uma realidade completamente diferente do que está ali e que não deveria ser, infelizmente. Sim. Suas notícias recentes mostram um posicionamento de defesa da presidência da Assembleia e da atual gestão, ao mesmo tempo em que rebate opositores. Como o senhor define a linha tênue entre a defesa de um projeto de governo e a crítica construtiva necessária para a democracia? Eu até aproveito para completar isso. Dr. Iglesias, ele é muito, eu acho que deixa eu procurar o termo correto, é muito independente em relação aos ideais e ideias. Eu não lhe vejo amarrado a um grupo. Eu lhe vejo decidindo o que é justo. Sim. E não se mascara por estar, por exemplo, na base do governo. Não, é porque assim, minha relação com o governo é muito boa, porque o Brandão é um cara muito fácil de tratar, é cara de centro, que boa praça, gosta de ouvir, às vezes teve situações aí em relação a propostas de impostos que chegaram lá, ou de criação de taxas, ou situações relacionadas a aumento de transporte rodoviário. Na primeira tentativa que eles tiveram de aumentar a tarifa do intermunicipal, eu ligo de governador, olha, minha opinião é que não é o momento e tarará. Então, assim, ele é uma pessoa que escuta bastante as pessoas. E eu acho isso aí muito interessante. Então, eu prefiro ter uma relação boa com quem me escuta e que não teria essa necessidade se ele não me escutasse. Então, eu acho que já fiz críticas em tribuna, inclusive ao próprio governador, por algumas situações aí, principalmente aqui na dimensão da segurança pública do Estado, que ele está se esforçando, ele tem sido proporcionalmente quem mais investiu em segurança, mas a gente tem sempre que estar ali dizendo o caminho que eu considero que seja para isso, porque quem me elegeu quer que eu contribua dessa forma. Então, eu tenho uma relação muito boa, mas eu diria assim, eu sou uma pessoa que colabora bastante com as boas coisas e que quando critica também termina colaborando bastante. Sim. Então eu tenho essa tranquilidade. Mas as suas críticas, elas são altamente... tem coesão. É muito diferente daquele que sobe na tribuna apenas para ter uma atenção temporária. De fato, as suas críticas têm coesão e tem uma fonte que vem dali que não tá certo. Então, quando o senhor sobe na tribuna para fazer, às vezes, denúncia que balança o mundo político, já é certo que aquela notícia de fato é verídica, porque o senhor não vai levar uma coisa que não contemple a verdade. Mas ainda acho muito corajoso da sua parte. Assim. O pessoal às vezes fica dizendo assim, tu tem uma fala muito boa, se expressa de maneira eloquente e tudo, né? É porque eu termino brincando que é fácil falar a verdade. A verdade ela é muito eloquente, porque você acredita nela. Sim. A verdade é fácil. A pessoa ela termina gaguejando, se embaraça, atropela as palavras quando ela precisa mentir. A verdade ela grita, ela pulsa, ela é corajosa. Então, assim, E só tem um caminho, não tem vários. Não tem assim, a ramificação. E assim, como eu estava vendo essa semana, uma juíza aqui do Maranhão, ela postou uma coisa que a gente vive assim num período em que, infelizmente, as pessoas querem te fazer acreditar que relativizar o tempo todo é correto. Por exemplo, não dá para comparar Gera Samba com Moza. Verdade. Não dá. Mas vamos dizer assim, não, cada um tem seu gosto. Mas não é a mesma expressão de manifestação artística. Né? Vivaldi não é igual a Roberto Carlos, apesar de Roberto Carlos ser muito legal. Né? Então, assim, Van Gogh não é igual ao meu querido amigo aqui, a Ayrton Marinho, que é pintor. Então, assim, a gente tem, né, o Romero Brito. Nós estamos falando de dimensões diferentes dentro de uma mesma coisa, não é só um mero gosto. Então, assim, a gente não tem como comparar um McDonald's com uma culinária do Le Cordon Bleu, né? Uma coisa assim. E é por quê? Porque é o nível de refino, de preparo, de dedicação e de tudo mais. E tem coisas que realmente, elas verdadeiramente são superiores à outra. Sim. Mais uma pergunta desse bloco. Eu percebi, no que eu li, que o senhor é muito afeto à Polícia Militar do Maranhão, né? E aos bombeiros. A saúde, o senhor vivenciou aquilo e sabe o déficit, o que acontece lá dentro. Mas como surgiu esse afeto aos nossos policiais militares, que eu inclusive acho que são muito desvalorizados, né? Enfim, todos que trabalham na segurança, eu creio que deveria ter um reforço a mais. Mas como foi essa história de afeto
deputado Iglesio, com a polícia e os bombeiros? Olha, primeiro aconteceu assim, no começo, sendo muito sincero, eu quando fiz a formação ali, política, aquela coisa de esquerda e tudo, que as leituras da gente de notícias eram portais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que tu ia ler as colunas dos articulistas desses veículos, o que tu tendia sempre é ver a atividade policial sempre como autoritária e predatória. E aí o que foi me modificando em relação a essa conduta foi conviver com eles mesmo, entender a dificuldade de um cara que vai pra rua para ganhar R$ 4.000, R$ 5.000 e colocar o peito dele aí na frente para defender alguém que ele não conhece, entendeu? Então isso aí foram coisas que foram fortalecendo o nosso entendimento. O cara que tem uma vida vivendo ali o tempo todo no limite, muitas vezes, quando tá na rua, que volta para casa, que tem um casamento difícil, porque ele tá correndo contra bandido, ele tem uma mulher em casa para tentar construir uma família e ele tem um consignado todo mês que é 20%, 30% do salário dele, ele não sabe mais o que fazer. Então, é óbvio que como toda atividade médica, jurídica, tem pessoas que não homenageiam a sua profissão com o devido decoro que ela merece. Sim. Né? Mas isso aí não é exclusividade da polícia. A maioria imensa dos policiais são pessoas de bem, são pessoas que tentam fazer a parte deles, que gostariam e merecem ser mais valorizados e tem hoje em dia uma visão completamente diferente desses caras que vão para escrever artigos dizendo que houve matança, que houve, como essa situação do Rio que teve recente, o que eles escreveram em relação à atividade da polícia é muito grave. Morreram 4 policiais dentro da operação. E nós não estávamos ali dialogando com noviças e nem com estudantes da 5ª série ali do primeiro grau. Nós estamos ali lidando com pessoas que estavam com drone, 91 fuzis, né? Que apesar de gente como Flávio Dino dizer que eram meninos e meninas que estão lá e que os criminosos é quem compra o fuzil, a verdade é que a história é o contrário. Compra o fuzil porque encontra pessoas na ponta que começam ali na base, que se utilizam da violência, como eu falei para um suposto professor hoje do IEMA respondendo a um comentário dele, que eu fiz um pronunciamento na Assembleia que eu disse, olha, existe o crime organizado aqui chegando até a Faria Lima porque existem pessoas na ponta dispostas a partir do controle da violência, que ela tem uma gradação, ela pode passar por um instrumento contundente, uma pedra, como diz a pesquisadora lá da UFF do cabelo vermelho, do óculos invertido, chegar num instrumento pérfuro cortante, uma faca, como você vai para diversos tipos de instrumentos balísticos. Então, tem graduações diferentes e pessoas dispostas nesse período a perpetuar essa violência. Por exemplo, dentro de uma casa, é possível um homem ameaçar uma mulher e essa mulher viver com medo, só porque o cara tem uma discrepância física. Ele não precisa nada além da mão dele para intimidar uma mulher e manipular sobre a égide da violência. Da mesma forma, na comunidade, aquilo ali existe. E as pessoas, até quem está fora da comunidade, que é bandido também, e não é menos bandido por não estar na comunidade, mas também quem está na comunidade não é santo só por estar na comunidade, porque você tem livre-arbítrio, ninguém é forçado a ir para o mundo do crime. Por exemplo, hoje tiveram uns assessores aí, ex-assessores do Flávio Dino, o pessoal do Rubem Júnior, pegando uma fala minha da Assembleia, que eu disse assim, olha, ninguém é obrigado a ir para o mundo do crime, ninguém é obrigado. Hoje você vai para fazer uma obra, uma construção civil, você não tem um pedreiro, não tem um carpinteiro, e realmente são profissionais que estão em falta no mercado e têm oferta de emprego. Tenta fazer uma obra em Barreirinhas, tu não encontra um pedreiro para ir, porque as pessoas elas estão muito acomodadas na questão do Bolsa Família e é difícil de ter gente querendo fazer um trabalho mais duro como o trabalho da construção civil. Mas o que eu quis dizer, olha, tem caminho sim fora do crime, por mais doloroso que seja, mas é melhor do que ser bandido. Sim. Eu, se tivesse que segurar a minha família para sustentar minha família numa condição que eu não tivesse uma bagagem de currículo, de tudo isso, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Exato. Se precisasse, eu perdesse tudo para sustentar meus filhos, eu ia limpar um chão tranquilamente. Exato. E não é indigno. Agora, eles tentam colocar um verniz elitista ali. Fruto da sociedade. Não, todo mundo ali ninguém tem culpa de nada. Se a gente vivesse num mundo em que a gente não tem culpa de nada, em que tipo de mundo se viveria? Porque a gente ia transmitir aí doenças para as pessoas sem sentir culpa, a gente ia bater nas pessoas sem sentir culpa, a gente ia falar o que quisesse e ninguém tem culpa de nada. Então, assim, a esquerda quer dizer quem é culpado e quem é inocente. Então, é uma flexibilidade muito seletiva. É como o senhor disse, a gente fica aquém da segurança jurídica. Por exemplo, eu gravei um vídeo, postei no Instagram, antigamente eu fazia muito resumo de histórias que estavam em alta, para as pessoas entenderem. E falei sobre a questão
do golpe, entre aspas, do golpe. Uhum. E aí, lendo relatórios, fui falar a verdade de como aconteceu todos os fatos. Uhum. E achei uma advogada que tem clientes que não estavam no dia, que só chegaram um dia depois, ou que sequer sabia chegar até onde foi o ocorrido, e até hoje eles estão presos sem ter culpa alguma. Só que quando inicia-se um inquérito de forma errada e que cai sempre na mesma mesa, não tem aquela premiação de que vai ser um julgador diferente, é sempre o mesmo julgador, é sempre a mesma gaveta. Eu digo que nós estamos numa insegurança jurídica total, porque aconteceu uma coisa hoje, o judiciário intervém como quer, nenhum outro órgão como, e aqui fica uma crítica como advogada, não entra Ministério Público, não entra procuradores, não entra nenhum outro órgão social para dizer chega de tanto autoritarismo. Porque acaba, o governador do Rio de Janeiro encontrou uma forma de, que na verdade ali foi uma defesa, né? Ali eles estavam se defendendo porque o aparelhamento que eles têm de fato nessas comunidades é de guerra. E eles tentam transpassar que a polícia invadiu, né? E que cidadãos de bens foram mortos. Bem como todas as vezes que morre uma pessoa dentro da comunidade, a mídia já é afeta a dizer que foi a polícia, nunca vem de um bandido, sempre vem da polícia. E aí, quando eles chamam, qual é a sua opinião? Quando eles chamam o governador para esclarecer fatos, sendo que o governador garante que pediu a ajuda da presidência, se fosse para uma intervenção, não sei, a presidência negou a ajuda 3 vezes, como se houvesse insegurança jurídica tão forte, como professor, como também advogado, essa insegurança jurídica que hoje está, por exemplo, com o governador do Rio de Janeiro, mas que um dia pode chegar a bater na nossa porta. O tempo todo, eu sempre digo, ninguém que pense que essa tormenta aí de autoritarismo não vai chegar. O governador fez a operação, cumpriram mais de 104 mandados de prisão, tranquilo, prenderam mesmo pessoas. Se fosse uma matança, não tinha sobrevivido ninguém, não. Quem levantou sua mão e disse perdi, foi para cadeia, normalmente, fazer a sua audiência de custódia. Não sei se foram liberados todos, mas com certeza alguns até podem ter sido liberados, que no Brasil tem essa coisa muito flexível em relação à audiência de custódia. Mas um dia depois, no UOL, o TSE pautou a cassação do Cláudio Castro, num outro processo que estava lá, do governador do Rio, já puxaram o processo dele para pauta. Então, assim, parece que é o tempo todo na base da ameaça. Exato. Aí o Alexandre de Moraes, não, foi diretamente lá para o Rio para acompanhar a questão, porque ele ficou como relator também em relação a esse processo, aquela DPF que a Defensoria propôs naquele período em relação às ocupações nas comunidades do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes chegou lá e o governador, de maneira muito tranquila, mostrou que tudo estava amparado na legalidade. Agora, o policial, ele não é obrigado a, dentro de um contexto de troca de tiros, a esperar pegar um tiro para reagir. E ainda mais um tiro de fuzil, que nem blindagem resolve. E o uso de drones. Então, é coisa de filme. O pessoal tá louco, assim. É um momento muito complicado para o país. Então, insegurança jurídica hoje, completa. Sim, é o que eu falo, que é preocupante. Um dia pode bater a nossa porta. Até agora, eu digo que bateu porque a gente sofre consequências disso, né? Mas que um dia pode ser diretamente. Hoje você tem que pensar no que fala aqui. Exato. Eu não tenho a mesma tranquilidade para falar que eu tinha 10 anos atrás. Tenho certeza que tu não tem também. Não sei qual a tua idade, mas de 5 anos para cá, com certeza tu viu uma diferença de não pode falar isso, eu tenho que isso aqui dizer, eu tenho que... O tempo todo a gente tem que estar se policiando, porque... para não estar com problema. Às vezes é complicado. Sim, vivemos tempos difíceis, essa é a realidade. Deputado, o senhor registra uma alta frequência de discurso nos pequenos e grandes expedientes. Peço até que o senhor explique também, para que as pessoas compreendam. Qual é a estratégia por trás dessa intensa utilização da tribuna e o quanto a denúncia e a crítica direta, feita nesses momentos, são mais eficazes para pautar o debate público do que a mera apresentação de um projeto de lei? Olha, é como eu estava dizendo nessa evolução conceitual em relação a não achar que eu fazia um bom trabalho apenas pela quantidade de projetos de lei que eram apresentados. Hoje eu vejo assim que a tribuna, e eu sempre gostei de tribuna, mas fui aperfeiçoando com o tempo e tudo, para ter mais recursos na hora de falar, mais tranquilidade, mais desenvoltura. O que acontece? Tem muitas questões que precisam ser enfrentadas e as pessoas simplesmente se calam por conveniência. Hoje mesmo, soltaram aí, vocês viram ainda agora, né? Soltaram... na verdade, não soltaram. Ainda agora, o que aconteceu? O prefeito, aquele prefeito de Igarapé Grande, ele retornou ao mandato. O cara matou um policial. Que executou o policial. Pelas costas, executou, deu um tiro pelas costas num policial. O cara tá de novo na prefeitura. Isso, assim, num país em que existisse um pilarzinho dentro de uma estrutura de arcabouço ético,
não existiria a possibilidade. O cara ia pedir a renúncia e pronto. Verdade. Ia renunciar e acabou a história. Mas aqui não. O cara tá trabalhando a partir de amanhã, ele tá como prefeito da cidade e definindo tudo novamente. E executou um funcionário público, que inclusive fizeram questão de criar uma teia de imprensa para tentar desqualificar o comportamento do policial, Sim. como se aquilo ali validasse o fato de uma pessoa ser executada pelas costas. Não justifica. Não justifica. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai para a tribuna para falar, a gente vai para a tribuna para defender e que termina mostrando às pessoas para que elas não desistam, porque a verdade é que a Assembleia, a Câmara, tem muito poucos discursos de resistência contra essa coisa opressora de fato, que é o que eles gostam de dizer assim, é o establishment, assim, ó, o mundo é isso aqui, tu vai ser tratorado e não resiste porque é pior. E Coação total. não é só assim, entendeu? A gente tem que gritar, não, a gente ainda tá vivo aqui. Sim. O que o deputado tá falando é que... E o pequeno e grande expediente, perdão te interromper, mas como tu pediste pra eu responder... pra ficar claro. Pequeno expediente é um tempinho de 5 minutos que a gente tem no começo da sessão, que ninguém pode interromper o que a gente fala, e o grande expediente é um tempo que a gente pode ter a cada 15 dias, 30 minutos, em que normalmente a gente pode dar a oportunidade de outras pessoas contribuírem com o discurso. O que o deputado quer falar, gente, é que nem sempre a grande importância está na apresentação de projetos de lei, mas de ter autonomia de subir numa tribuna e poder se manifestar sobre assuntos que acontecem, né? Independência. O senhor tem se destacado por trazer à tona denúncias importantes em tribuna. Como o senhor enxerga o papel do parlamentar nesse equilíbrio entre legislar, fiscalizar e denunciar? Olha, legislar dentro para um parlamentar estadual hoje, a visão que eu tenho é que tem muita limitação, porque nós estamos no residual entre o que é de regulamentação federal, nesse pacto federativo brasileiro que nós temos, que é um federalismo um pouco diferente, por exemplo, do federalismo americano, ele está mais ali para o federalismo francês, e no pacto federativo, o que a gente tem aqui na nossa coisa, no nosso espectro de legislação estadual, é o que não é federal, o que não é municipal. O municipal é a vida das pessoas no dia a dia, os costumes, tanto o código de costumes da cidade, é o trânsito, são as modificações de vias e tudo isso aí é o que impacta a vida cotidiana mesmo, o dia a dia do cidadão. Federal é aquilo assim, que é criado para dizer, ó, todos estão submetidos à jurisdição da República e tem que ser desse jeito, porque um estado não pode fazer diferente de outro, porque senão ficaria difícil de resolver. Diferente nos Estados Unidos, que cada estado ali tem muito poder normativo. Tem estado que cobra, além do imposto de renda federal, imposto de renda estadual, aí tem o estado que é permitido porte de arma, outro já não permite, outro já tem uma legislação mais frouxa, como o Texas, outro já tem um pouquinho mais de rigor na regulação, como a Flórida, o estado de Massachusetts, que já dificulta um pouco mais. Então, cada localização tem a sua prática. Então, no brasileiro, o fato de não termos essa possibilidade limita legislativamente e, por consequência, termina, pelo menos assim, me compele a buscar mais uma via, um viés, né, de tribuna, de participação de ideias dentro da sociedade, do debate de ideias, da questão das denúncias. Por quê? Porque eu meio que esgotei aquele ânimo de contribuição normativa. Né? Vou aqui do legislador. Tem muita lei já e falta a aplicação da lei, falta respeito à lei. Né? Então, a tribuna concentrar mais daquilo ali, levantar essas pautas, termina, no meu entendimento hoje, me tornando mais útil do que apenas ali batendo métrica de vaidade legislativa, por conta da limitação. Os projetos que um deputado estadual termina fazendo, eles têm muitas limitações normativas. Sim. Eu passei um bom tempo na Câmara, né? E percebia que o Legislativo Municipal, ele encontra muita dificuldade em dialogar com o Executivo. E aí fica aquele embate gigantesco que a população em si perde bastante. E eu percebo, pela sua fala, que hoje, por exemplo, você sendo da linha de base do governo, mas é porque hoje você consegue dialogar de uma forma muito mais aberta e do outro lado tem uma pessoa que de fato ouve sua opinião, do que talvez em épocas passadas. Sem dúvida. Com pessoas que são altamente agressivas no discurso. E a opinião unitária, né? Conhecimento de grande parte da população que Vossa Excelência é um defensor ativo dos policiais militares, como já dito, e dos bombeiros. Nas últimas semanas, vimos uma onda de grande terror na nossa capital. Só que, ao mesmo tempo, foi possível observar uma resposta imediata por parte da Secretaria de Segurança Pública para restabelecer a ordem. Nesse mesmo lapso de tempo, surgiram rumores de supostos envios de mensagens de textos e áudios fakes
tão somente no intuito de causar desordem na população ludovicense. Sobre o seu olhar analítico, como você avalia esse cenário? Eu faço uma observação. Eu peguei um Uber nesse interstício dessas notícias e o Uber disse: meu pai é policial. E o que se comenta dentro da corporação é que tudo isso que está surgindo para tirar o foco do que realmente deveria estar em foco, que é os acontecimentos da política. Sim, foi. Né? E aí, sob o seu olhar analítico, o que se retira disso? Eu concordo 100% com a avaliação do pai desse Uber. Eu falei isso aí em tribuna, em vídeo. Quando eu trouxe a situação da atuação do Dino, diretamente dos assessores dele, chantageando o governador, os deputados federais, o Rubem Júnior, o Márcio Gerri, que estavam fazendo chantagem com as vagas do TCE, o desembargador Ney Belo Filho, que estava dizendo para o governador o que ele deveria fazer se quisesse governar. Olha até que ponto chegou o autoritarismo, né? Assim, é coisa absurda a gente falar. Então, o que acontece? Aquilo tomou uma proporção grande, nacional, muita repercussão em Brasília e tudo mais. E aí eles, como sempre eles fazem, eles gostam de jogar essa coisa da segurança pública. Porque assim, se tu pegar do ponto de vista estatístico, tiveram 7 óbitos num conflito entre facções mesmo, acerto de contas entre eles. E é comum. Isso é bem comum e, assim, graças a Deus que eles acertam as contas entre eles. Eles. Reduz ali, eles não acertando com o cidadão fora daquele universo ali, tá tudo certo, deixa eles se resolverem. E o que aconteceu foi que aumentaram a história, criaram uns áudios que não tinham pé nem cabeça, onde é que uma organização tão sincrônica como Comando Vermelho, PCC, Bonde dos 40, nenhuma organização em sã consciência vai avisar e soltar num áudio para avisar para todo mundo que daqui a 3, 4 dias vai ter uma carnificina, uma chacina, um banho de sangue. Chegou a ser hilário aquilo ali. E a verdade é que não teve banho de sangue algum. O que aconteceu é que essas facções, nos últimos meses, o pessoal tem prendido mais do que o normal, cerca de 2.000 prisões nos últimos meses. Então, isso aí criou um problema entre eles também, porque termina sendo uma denunciando a outra, dedurando dentro da linguagem deles, ou caguetando, né, usando uma expressão regionalismo maranhense. Então, aquilo ali fez a coisa elevar um pouco a temperatura entre eles, mas não para criança não ir para a aula, como desde cancelou a aula, gente, faculdade cancelou a aula. Esse pessoal está disposto a tudo para jogar cortina de fumaça, inclusive assim, reduzir a atividade econômica, que comércios fecharam mais cedo, pessoas deixaram de dar aula, funcionários deixaram de ir para os seus empregos. Então, é tudo assim uma coisa muito grave, só mostra o descompromisso que esse pessoal tem de fato com a sociedade. Eu que ando muito em municípios, a gente percebe conversando com as pessoas que não existe mais aquele bandido de rua, que era o que pegava o celular e não existe mais. Assim, é uma predominância de facções. Dentro do menor município que você imaginar, tem facção. Então, talvez hoje as facções tenham mais uma legislação de fato eficiente que funciona do que o nosso próprio judiciário. De certa forma ali, para esse tipo de coisa grave, que eu te digo, eu não acredito na recuperação de alguém que estupra uma neta. Sim. Sendo muito sincero, como médico, como um curioso de psicologia e um pouquinho de psiquiatria, não são minhas áreas de atuação e não me coloco como uma referência nisso, mas assim, como uma pessoa que gosta de ler, a gente consegue interpretar a literatura e ver que pessoas como isso aí não tem regeneração. É você soltar e ela vai, porque é um problema de circuito cerebral. A gente que tem defeito de fábrica mesmo, e que aquilo não tem como trocar peça, diferente de um veículo, infelizmente. E vai fazer o quê? No Brasil, a gente, se não discutir pena capital, pena de morte para alguns tipos de delitos gravíssimos, para mim, um estupro de vulnerável é um delito que tem que matar o cidadão, que não pode deixar vivo um cidadão como esse. Ou então vai prender eternamente, sem possibilidade de progressão de regime, trancafiar e deixar ali até morrer. Mas a política do Brasil toda, ela visa desencarceramento, porque o pessoal não gosta de ter despesa com penitenciária, o pessoal tem ligação com o submundo do crime, infelizmente. São pessoas que atuam dentro das comunidades que têm grandes contingentes populacionais como garantidores, cabos eleitorais ativos, fortes e respeitados, porque a violência que está ali é pior do que o dinheiro, é a violência que está garantindo que as pessoas numa comunidade vão votar em determinado candidato. Então, sim. No meu TCC eu falei sobre isso, sobre a medida de segurança, que acaba sendo, ferindo a cláusula pétrea da prisão perpétua, porque uma pessoa que é psicopata, ela vai fazer o exame de 2 em 2 anos e vai apontar que ela continua sendo psicopata. Então, ou seja, é uma roda que gira, girando, que não tem direção de fato. E eu me recordo de uma professora que dizia, se vier com camisa tal, não assiste minha aula. Nesse dia eu comprei 3 camisas, eu falei, uma pra aula da semana, pro dia da semana dela. Fui vestida. É meu direito, eu pago minha faculdade. Não se pronunciou.
No dia da minha banca, o meu professor muito querido me ligou. Ele disse, olha, que nessa época eu me posicionava muito, não era formada, eu conseguia falar tudo que eu queria. Olha, tua banca é toda de... É lá do tal. Não inventa de falar teus posicionamentos lá não, porque é 000. Uhum. Então, quando eles me perguntaram, pra concluir aquilo, eu tive que falar o que eles queriam Queria ouvir. ouvir. E quando eles ouviram o que eles queriam ouvir, foi, não precisa sair da sala, você tá aprovado, 10, tchau. Uhum. Então, assim, é a predominância de um pensamento, de uma opinião. Um ideal. E ele é dominante e agressivo dentro da universidade mesmo. Cara, é impressionante, eu não consigo entender. O professor é tão maltratado por esse governo federal, por governo de esquerda, salários baixos. O PT está no poder aí desde 2002. Nós já temos 23 anos que o Temer ficou 1 ano e meio aí no poder, o Bolsonaro ficou 4 anos, 18 anos de PT. E continua ruim, a vida deles é uma bosta, do professor no Brasil. E Exatamente. eles continuam, em boa parte, claro que tem os professores que escapam disso, mas em boa parte ainda votando e defendendo, que é o pior. Exatamente. Eu não entendo. O que é muito triste. Uma das características que marcam o seu mandato é o quão destemido o senhor na condição de parlamentar age. A meu ver, um ato de extrema coragem e ousadia que surge, por assim dizer, de uma vocação inata de representar o povo no compromisso de sempre dizer a verdade. Por tal atitude, já lhe parabenizo. Mas não posso deixar de citar, até mesmo pela grande repercussão e gravidade do caso, a denúncia feita por Vossa Excelência sobre a crise dos áudios. Peço que contextualize, e de forma cristalina para quem nos assiste entender, porque muita gente acaba não compreendendo pelo excesso de notícias, para o cidadão comum, para que ele possa compreender como tudo iniciou-se e como foi o posicionamento tomado pelo poder público mediante a matéria denunciada. O que aconteceu foi que existia lá uma pressão do Márcio Gerri em relação à eleição de Colinas, deputado federal Márcio Gerri, queria colocar o irmão dele como candidato em Colinas, ninguém quis o irmão dele. O Márcio Gerri não tem nada contra ele, mas assim, eles politicamente são super mal avaliados em Colinas, tanto que não conseguiu nem reeleger a irmã vereadora dentro da cidade. Mostra o nível de desgaste e a inviabilidade eleitoral de um irmão dele, por exemplo, colocado. O grupo não aceitou. Eles queriam também em Barreirinhas. Quem era o candidato em Barreirinhas? O doutor Amilcar, que foi o primeiro empregador do Flávio Dino. Sim. Depois que ele se formou em Direito e foi trabalhar com o doutor Amilcar no escritório. Então, o Flávio queria que a Iracema Vale, presidente da Assembleia, forçasse ali ela e o Brandão a retirarem a candidatura do filho da Iracema. A Iracema não aceitou. Ela vinha fazendo política em Barreirinhas há alguns anos. O Amilcar tinha 70% de rejeição. Tão verdade que ele desistiu da eleição, no meio da eleição, e não aceitaram. Aí, isso, o Flávio, não, tudo bem, o Amilcar, vamos deixar Barreirinhas, me deem Colinas que eu libero tudo. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Rubens Pereira Júnior. Liberem tudo, que eu finjo que nunca teve nada e esqueço dos processos e vamos resolver TCE e tá tudo certo. Usaram o nome do Flávio Dino. Ele processou o Monark porque chamou de gordola. Ele processou um servidor público porque o xingou dentro de um grupo de condomínio. Ele processou o Deltan Dallagnol porque disse que eles tinham relação com facções porque ele só subiu no Complexo da Maré. E aí eu subo à tribuna, repercute nacionalmente que ele foi citado como uma pessoa que, para agradar, eu digo logo que é o irmão de criação dele praticamente, né, que é muito próximo, amigo, o Márcio Gerri, para fazer um gesto para o Márcio Gerri, estranhamente, ele não me processou. Para mim, o silêncio dele é revelador da verdade. Porque se ele tivesse um pinguinho de razão, como ele criou a situação lá no avião recentemente, que ele processou uma enfermeira, criou um cataclisma. Colegas meus médicos que estavam no avião disseram que não foi nada daquilo que ele falou. Foi uma reação desproporcional. Agora a enfermeira Shirley está sendo vítima de um processo em que ela está sendo, para ter noção, ela está sendo acusada de atentado contra a segurança do tráfego aéreo, além dos crimes relacionados contra a honra. Então, atentado contra a segurança do tráfego aéreo. Cara, é uma coisa surreal que está acontecendo. E engraçado, o Flávio não processou. Então, acredito que mais uma vez eu esteja falando a verdade. Né? Então, é a escolha a dedo. Deputado, o República acredita que a política é feita de ação e consequência. E quando um parlamentar decide denunciar, ele também está propondo mudança. Gostaria de entender como o senhor vê o impacto real dessas ações na prática, dentro e fora da Assembleia. Olha, eu acho que cada vez que a gente traz uma situação grave, a forma de as pessoas resolverem os velhos conflitos, as velhas formas, elas vão sendo adaptadas. E aí eu acho que cabe a cada um de nós continuar fazendo isso, gritar mesmo quando um direito estiver sendo violado, gritar quando uma injustiça estiver sendo cometida, que eu acho que isso é um processo muito lento, que a gente é só um pedacinho disso aí, gota mesmo dentro de um oceano,
Mas a gente tem que fazer. Tem. Eu sei, o pessoal dizia assim, pai, esse negócio de uma andorinha só não faz verão, mas ela faz diferença lá no céu, que tu enxerga que tem alguém e já tá mais bonito do que sem nenhum pássaro voando. Então, sempre acho que todo esforço ele tem encontra a sua validade. Sim, é verdade. E o povo carece de informação. Nas visitas que eu faço a eles, doutora, a senhora tem 10 minutos na rádio. Quando eu vejo, eu já tô com 2 horas. Porque eles gostam de informação e às vezes eu acho que subestimam muito a mulher no tocante também, que eu trabalho num mundo muito masculino. A mulher sofre muito. É muito masculino. Quando eu fui assumir a presidência, sofri muito isso, mas eu também tenho propósito, e o propósito não para, gente. Então, só mostrei meu trabalho, que foi recompensador. Suficiente. Deputado, uma palavra que define a política brasileira hoje. Polarizada. O maior desafio do Maranhão em uma frase. Educar o seu povo. Um político brasileiro de qualquer época que você admira. Eu gosto muito do Bolsonaro. Um livro que marcou sua trajetória. 48 Leis do Poder. O momento mais tenso que já viu na tribuna. Muitos. Teve muitos. Teve concurso da Assembleia Legislativa, denúncia contra pessoas ali que supostamente dentro do Tribunal de Justiça, né, movimentando o processo de maneira estranha, mas... Inúmeros. Faz isso aí, infelizmente no Brasil acontece bastante. Tiveram muitos momentos. Na pandemia foi bem complicado também, né? Sim. O que mais lhe traz irritação e revolta dentro da política? Eu acho que é a mentira mesmo, assim, que é a vitamina da política, é a mentira. E aí por isso que eu tenho, às vezes, pouca paciência para fazer esse dia a dia da política, porque tem que mentir muito no dia a dia para manter o poder das maneiras usuais. Aí por isso que eu tento ser sempre uma pessoa disruptiva mesmo. E o que lhe motiva a continuar? Eu tenho vontade de ver isso aqui melhor, né? O Maranhão, tenho vontade de ver o Maranhão melhor. Eu já viajei bastante. Eu sei que aqui dá para melhorar. E eu acho que tô tentando fazer a minha parte. O Maranhão é rico em tudo, né, deputado? É rico em muita coisa. Em tudo eu não diria não, porque tem coisas que faltam aqui pra gente. Falta muita educação, falta muita garra, que às vezes a gente tem um pouquinho mais aqui, até nos nossos vizinhos de Piauí, de Ceará, né? Tem um pouco mais garra que o maranhense na média. Sim. Né? Acho que falta, às vezes, garra pro nosso povo também. Se pudesse mandar uma mensagem anônima a todos os políticos do Brasil, o que escreveria? Rapaz, eu acho que... Vai ser aquele momento... Falando aqui bem maranhense, assim, a gente vai mentir menos que tá feio. Eu acho que é o principal. O que é república na sua essência para o senhor? A república era uma coisa ideal mesmo, que não existe. Assim. Um sonho. É como democracia. Democracia não existe aqui. A gente tem uma ilusão que vivemos numa democracia. Não vive. Verdade. Você vive refém aqui de quem tem dinheiro, quem tem poder. Eles te dão a possibilidade de votar para você acreditar que controla alguma coisa. Você não controla nada com voto, infelizmente. Se tivesse um megafone para falar com todos os maranhenses agora, o que o senhor diria em 10 segundos? Acorde, pelo amor de Deus! Acorda, pelo amor de Deus! Não precisa nem de 10 segundos. Deputada, é isso. Obrigado, Mariana. Eu quero lhe agradecer por ter comparecido. A gente encerra hoje uma temporada que passamos pelo Tribunal de Contas, passamos pelo TRE, passamos pelo marketing que está trabalhando ali dentro. Então, a gente desenhar um caminho. Isso foi sempre um sonho meu de levar a política de forma clara para o cidadão, porque, como tu disseste, é uma gota a mais. E é isso que faz a diferença. Então, agradeço a participação da sua equipe, agradeço a disponibilidade. Poucos parlamentares teve essa abertura, e quando teve, desmarcaram com 1 hora, eu falei, pode sentar em qualquer podcast, no meu não senta mais. Então, eu acho que temos que dar oportunidade para quem, de fato, tem a verdade, tem interesse de discutir política, para que quem está nos assistindo, que é um público às vezes mais abastado, que não consegue compreender a política, possa entender de forma mais cristalina. Então, lhe parabenizar, você é um político que eu admiro. Obrigado. Aqui é um podcast apartidário, então eu posso demonstrar a minha satisfação como demonstrar a minha insatisfação. Então, você é um político que eu admiro e desejo que você continue com essa garra e com essa força, porque um faz a diferença. Faz. Não adianta negar que um faz a diferença. Faz, sim. Faz a diferença. E tava todo mundo ansioso pra lhe receber aqui. Oh, que legal. Só não o Krieger, né? Chegou atrasadão. Tava todo mundo ansioso pra lhe receber aqui. Até Gabriel Pensador ali. Tava todo mundo ansioso pra lhe receber legal. aqui. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, valeu. Obrigado.